Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Action. Hoje eu vou estar passando uma análise para vocês sobre o mercado de criptomoedas e vamos estar dando uma analisada aqui no Bitcoin, no Ethereum e algumas outras criptos. Então, eu vou começar agora pelo Bitcoin. O Bitcoin, ele tá feio, cara. O Bitcoin tá muito feio. No médio prazo e no curto prazo, ele tá. Então vamos começar desde o começo do início, quando a gente perdeu essa LTA que, deixa eu ajeitar ela aqui, essa LTA que vinha desde, vamos por outubro de 2023, que foi encerrada no ano passado em meados de novembro, com rompimento para baixo. Desde lá a gente está numa tortura que a gente fez um pullback aqui para baixo, né? E nesse pullback a gente acabou entrando dentro de uma bandeira de baixa. Aí o que acontece nessa bandeira de baixa? A gente tivemos uma linha de tendência de baixa que foi rompida no fim do ano passado e muita gente teve esperança que o Bitcoin estava recuperando, que após ter esse rompimento dessa linha, o Bitcoin teve um bump que saiu aqui dos 86 e foi para os 97. Muita gente estava acreditando que ele ia pegar até os 107, que era a região que talvez o pessoal, talvez não, talvez a gente se animaria com com o segmento bullish pelas próximas semanas. Então, assim, isso não acabou acontecendo. Acabamos que não chegamos nem nos 100 mil. Fez esse bump até os 97. E assim, continuando a análise aqui, a gente teve uma formação de um canal de bandeira de baixa. E nesse canal de bandeira de baixa, muita gente tava pensando, pô, o Bitcoin tá lateral e tal. Mas nesse segmento aqui, podemos ver uma lateralidade, podemos ver uma bandeira de alta e também eu tava tendo propício a um aspecto disso ser um triângulo também. Mas acabou que não respeitou esse triângulo também. Então assim, temos indicadores aqui que literalmente a última vez que aconteceu isso, o mercado entrou em um inverno cripto, que no caso esse indicador aqui, que é o indicador que a gente fala que é a cruz da morte. E essa cruz da morte a gente está olhando no semanal. A última vez que ela teve essa indicação com as linhas cruzadas, então a última vez que foi, deixa eu puxar aqui no gráfico, foi aqui, ó. A última vez que ela cruzou e fez esse cruzamento para baixo foi em janeiro de 2022 e depois a gente acabou entrando num longo período de queda. E isso que a gente já tinha caído, ó. Olha para você ver a semelhança que tá. A gente já tinha caído antes dessa indicação dessa vela aqui. A gente já tinha caído 48%. Mas vamos por na semana que indicou, na semana que teve a indicação, foi 37%. Desde do topo, que foi um topo duplo, que também semelhante a este topo de agora, um topo duplo. E vamos pegar a queda desde esse topo duplo até aqui. Vou pegar até aqui embaixo. Vamos por 30%, vai. 30%. E lá, aqui teve... foi mais agressivo. Aqui também a gente tinha uma demanda institucional, mas não foi que nem é agora. Se você olhar o Bitcoin, ele foi basicamente o institucional. Aqui tivemos bumping dumps. Então, aqui o mercado ainda não estava criando clareza a longo prazo. Já aqui sim, ó. Então aqui já foi algo mais institucional. O mercado seguiu a uma linha.
Aqui não, aqui foi meio com bump dump, topos e fundos ascendente, topo duplo e assim vai. Mas a semelhança grande que teve nisso daqui, o que que foi? Esse topo duplo, essa indicação desse cruzamento das emas dos períodos é, dos períodos das 200 dos períodos semanais. Acabei travando aqui. Mas o curioso aqui, gente, é que logo após a escala cruzou as duas linhas da Cruz da Morte aqui, ela voltou a subir. Mas eu não estou usando isso, e a gente tem que ter um segmento baseado no indicador da Cruz da Morte. Não, isso aqui só é mais uma das análises que a gente está usando como forma probabilística. Mas o mercado, ele rima, né? A gente costuma falar que muita coisa que acontece agora já aconteceu. E a semelhança desses dois topos duplos e disso daqui ter acontecido foi idêntica. Mas aqui a gente tem um potencial mais diferente, porque a gente perdeu essa linha de tendência de alta, que basicamente a gente tá o que papo de foi, vamos pôr uns 3 anos nessa tendência aqui quase. E assim, ela foi rompida e ela era muito importante, porque diversas vezes a gente ouviu o toque nela. E seguimos. E o que acontece? Depois desse rompimento, que é crucial, a gente coincide com outra coisa. Com esse cruzamento dessa linha. Esses topos duplos, essa linha de tendência que foi rompida, que acabou criando um canal de baixa, que coincidentemente, se você for pegar o canal de baixa aqui, ó, e jogar aqui, vamos pôr aqui ó, nesse pullback aqui, ó. Ele vai dar lá, tá ligado? Vai dar no 68. Tem gente que fala que vai dar nos 52, nos 50 mil. Mas essa análise daí, eu quero trazer isso para um outro vídeo. Que aí eu vou acabar puxando uma análise gráfica, um padrão gráfico aqui, que eu acho bem semelhante. Tanto que se você olhar aqui, ó, ele é bem semelhante, mas eu vou fazer de uma forma mais explicativa também. Mas vamos continuar o raciocínio. A gente perdeu essa linha de tendência de baixo, a gente teve o cruzamento da Cruz da Morte, dessas linhas. A gente tem uma LTB que foi rompida, que acabou se tornando uma bandeira de baixa, que essa bandeira de baixo tem o alvo dessa região aqui, que se formou um fundo, que é um fundo aqui, que no caso é um topo. Isso aqui era um topo que foi tocado diversas e diversas vezes, que ficou no período que ficou lateral, e acabou se tornando um topo que virou resistência, no caso. Então aqui seria o alvo principal, a região dos 72 mil. Então, olhando o cenário agora, diante de todo esse contexto aqui, eu acredito que a gente está no bear market. E assim, é curioso isso, que domingo, antes de ter acontecido aquela queda, eu tava olhando o gráfico diário. Isso aqui é no semanal. E no gráfico diário também. Deixa eu apagar isso daqui. No gráfico diário, o que aconteceu? A gente teve o rompimento aqui para baixo. E tinha acontecido aqui, por semelhança, falei, pô, isso aqui é um triângulo. Nisso que eu tinha traçado essas linhas no triângulo, isso no diário, ele foi lá e rompeu para baixo. E eu não acabei fazendo uma entrada aqui, tá ligado? Curiosamente, eu não acabei fazendo a entrada. Mas assim, cara, se eu tivesse feito, eu teria feito o lucro do domingo. E hoje a gente já tá aqui e a gente acabou tocando novamente nessa linha. Aqui seria um possível região pra gente abrir um short. Olhando no semanal. Talvez ele busque mais pra frente um pouco de liquidez aqui e caia.
Mas a região ideal para a gente shortar seria agora, porque no caso a gente está fazendo um repique dessa linha da bandeira, né? É, deixa eu só achar aqui. A gente está fazendo um, um repique. No caso, a gente foi aqui no fundo. Aí, agora a gente vai cair. É que ficou meio feio. Pera, deixa eu fazer de outra maneira que fica mais legal. Assim fica melhor. A gente foi rompido. O rompimento aconteceu aqui. Fomos até ali. Então aqui estamos tocando aqui de novo. E possivelmente vai lá. Agora ficou melhor. Então, assim, olhando esta linha aqui, que eu tracei ela 3 vezes, porque para buscar a região exata, né, do toque, eu costumo fazer isso. Então a região exata acabou sendo na linha branca, né? A linha branca acabou se tornando a região exata dessas 3 linhas aqui. Mas assim, se você olhar pelo triângulo, aqui daria um repique. O triângulo seria o repique do triângulo caído. Aqui seria um repique dessa bandeira de baixa para você ir lá e shortar. E ainda, o engraçado que ainda teve um indicador. O indicador aqui colocou como uma venda. Então, assim, tá muito complicado para o Bitcoin. Eu acredito que os próximos meses talvez seja meses de dolorosos, e se você não tem um planejamento, não faz um DCA, algo do tipo, assim, vai ser complicado. Então, olhando agora o gráfico, eu não acredito que o Bitcoin busque o topo histórico de novo nem tão cedo. Eu não acredito que a gente busque esse topo duplo. E assim, eu sei que é difícil olhar o gráfico e falar, pô, mas é agora que surgem as oportunidades futuras. Então, muita gente queria ter comprado Bitcoin aos 20 mil dólares, aos 1.000 dólares, aos 3 mil dólares, e houve essas oportunidades. E talvez o mercado está dando novamente oportunidades de você comprar em regiões boas, usando DCA e tal. Então, assim, eu vou abrir um short aqui, eu confesso que essa é uma região perfeita para abrir short ainda com todos esses, esses, esses indicadores aqui para mim no gráfico. Fora também que aconteceu uma coisa curiosa. Onde eu estava olhando a dominância do USDT, o USDT ele tá dentro de um triângulo no semanal. Isso aqui é no diário, né? Mas eu vou pôr no semanal. E no semanal ele houve um rompimento, ele está fazendo um toque, o repique aqui, e possivelmente nesse repique ele vai buscar esse topo aqui. Ele busca esse topo aqui novamente. Então, provavelmente o Bitcoin vai sofrer mais. O Bitcoin vai sofrer mais, porque o, o STT vai ter um repique aqui, então as pessoas vão preferir segurar mais dólar do que investir em qualquer uma dessas criptomoedas aqui. Então, assim, agora não seria um momento ideal para você comprar, a não ser que você compre no DCA. Eu esperaria oportunidades melhores que eu acho que vai acontecer nas próximas semanas ou em dias, né? Então, o cenário está completamente armado. E assim, domingo eu acabei fazendo outro short, que eu fiz um short na Caspa. A Caspa, cara, foi um short lindo. Olha isso. Lá basicamente teve um triângulo aqui, fez um rompimento para baixo. Cara, foi lindo. Eu fiz o dinheiro do mês com esse short. E olhando aqui também nessa linha de tendência de baixa, com as emas cruzadas, e perdeu um fundo que se tornou uma resistência agora. Isso foi muito importante também, porque agora isso é mais um catalisador para segurar essa baixa, não só nessa linha de tendência de baixa no semanal, como esse fundo que virou um suporte que virou uma resistência, e com esse triângulo, cara. E assim,
provavelmente busque aqui, ou busque aqui e caia mais. E eu shortei ele aqui, cara. Eu shortei ele aqui após o rompimento. E eu já vendi. Eu falava, eu não vou segurar. Eu acredito que ele caia mais ainda assim. E assim, é aquilo, né? E quem chega antes bebe água limpa. E, então, assim, olhando o contexto, vou também dar uma olhada o Ethereum. O Ethereum está na mesma situação. O Ethereum tá fazendo um repique nesse triângulo aqui, que curiosamente seria uma região pra gente. Peraí, opa. Seria uma região pra gente abrir um short também. E assim, é muito importante, porque no semanal ele fez a mesma coisa aqui. E. E assim, é loucura. Aqui seria o nosso repique. E assim, eu não vejo o mercado subir por motivos agora. Tanto que o ouro tá disparando. Eu tinha abrido, se foi o que? Eu acho que foi quinta-feira passada, não sei, não lembro a data exata. Vou até abrir, vou colocar aqui no de 4 horas, que eu tenho uma análise aqui, ó. Foi nessa daqui, ó. Tá legal. Ele basicamente esse daqui, ó, foi esse aqui que eu entrei. Eu entrei aqui, ó. Não foi aqui, foi aqui mesmo, ó. Foi aqui, ó, nos 4.800 e... Não, foi mais ou menos aqui que eu entrei, gente. Foi aqui, porque eu acreditei que ele ia respeitar esse pullback aqui. E tava num triângulo, foi lá e rompeu. Aí foi lá, se lateralizou e ficou no triângulo e rompeu. Aí tá muito bonito, tá muito... O ouro tá muito legal de operar. E assim, a prata também, cara. A prata tava numa cunha, uma cunha ascendente. E eu tinha traçado essa cunha, ela foi rompida. E eu acabei perdendo no momento que ela rompeu. Vou até colocar no gráfico diário, que ela é uma cunha no gráfico diário, né? Aqui, ó, no gráfico diário. Olha esse repique, gente. Esse aqui é uma vela, essa aqui é uma vela de 10, 12%. E assim, foi lindo esse aqui. Então, olhando para o contexto agora do mercado em si, vendo os metais se valorizando e o recolhimento também de dólar, você tá vendo que a galera agora tá começando a segurar dólar aqui. Então eu acho que possivelmente, com todos esses catalisadores, com todos esses indicadores gráficos, eu acredito que o Bitcoin sim esteja em um bear market, ou dando início a um bear market. E é isso, gente. Eu vou... Tá aqui o vídeo feito. E se quiser algum outro tipo de análise no canal, comente de qualquer outra criptomoeda que você especula, que você quer ver. Eu faço a análise aqui. E bons negócios para todos. Eu acredito que essa é uma fase de mercado e o mercado é cíclico. E as coisas têm que acontecer para a gente lucrar. Então, assim, até nos momentos ruins você tem que pensar positivo. E muita gente não vê isso e não enxerga a oportunidade gigantesca, quer ver o Bitcoin cair e comprar barato. Melhor do que comprar aqui, né? Imagina as pessoas que compraram aqui nesse topo. Deve estar falando, pô, Bitcoin é pirâmide, Bitcoin é isso. Então, assim, quem chega antes bebe água limpa. É sempre, no mercado cripto funciona exatamente assim. Primeiro, seja numa meme coin, qualquer bosta de token, a lei do mercado aqui é essa. Quem chega antes bebe água limpa. Então, a parada é essa. Então, eu vou finalizando esse vídeo aqui. Quaisquer dúvidas ou análise de qualquer outra cripto, mande aí nos comentários, eu estarei analisando. E esse foi meu vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.